Iniciando a gravação. Então, boa noite a todos, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Este daqui é um evento promovido pelo curso de Pedagogia da Universidade de São Francisco, mas é um evento aberto para todos os estudantes. Como se apresentou já o Henrique aqui, que a gente fica feliz de saber que temos estudantes de outros cursos, né, que também se interessaram pelo tema. Então, este evento, ele faz parte de uma programação do curso de pedagogia, como eu disse, mas especialmente dos estudantes do terceiro semestre. Foi uma atividade realizada por mim, pela professora Sandra, em que os estudantes leram os capítulos 1 e 2, o livro é formado por 3 capítulos, mas nós trabalhamos somente os 2 primeiros capítulos, e os estudantes é um debate. Hoje nós vamos fazer um debate sobre esse tema. Então, os estudantes vão ter um momento de apresentar de falar algumas palavras sobre a parte que eles estudaram, e aí, em seguida, o professor Alan poderá fazer alguns comentários sobre o que os estudantes apresentaram, mas também, depois, em seguida e principalmente, os estudantes, durante essas atividades que eles realizaram na sala comigo e com a Sandra, levantaram algumas questões. E aí, essas questões vão ser colocadas para o professor Alan, que vai fazer esse debate a partir desses 2 capítulos, né, enriquecer esse trabalho que já foi iniciado na sala. A Sandra, você quer falar algumas palavras, Sandra, dar as suas boas-vindas também oficialmente agora? Sim, obrigada. Obrigada, Hermine. Boa noite, então, a todos. Eu sou a professora Sandra, fiz esse trabalho junto com a professora Emelinda, né? Então, a turminha vai tratar aí nós trabalhamos no componente de linguagens, a gente trabalhou... Boa noite, professora Sandra. Boa noite, Henrique. O capítulo 2.2, então, né, os alunos vão... Só um segundinho, eu estava aqui separando, né, organizando aqui a apresentação deles. Então, eles se organizaram, né, em os 9 tópicos, né? Exato, exato. Obrigada, Hermine. Então, assim, o capítulo 2, ensinar não é transferir conhecimento, então eles se organizaram para falar um pouco de cada um desses tópicos, né, do 2.1 até o 2.9, né, a gente já discutiu isso em sala de aula, eles vão trazer isso, né, para essa discussão para junto aí do professor Alan, né, que é especialista no assunto. É isso, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença. Meu microfone estava fechado. Se eu coloco para apresentar, a minha lateral, eu fico sem enxergar vocês. Então, eu vou deixar assim, se vocês não se incomodam. Então, só para fazer uma abertura inicial, eu acho que, para quem não conhece, quem não leu o texto ainda, o livro do Paulo Freire, como a gente já falou, ele é formado por 3 capítulos. O capítulo 1 foi trabalhado comigo no meu componente de educação infantil, e o capítulo 2 nos componentes da professora Sandra. Mas o livro também tem um terceiro capítulo. Então, o primeiro capítulo, ele vai falar, né, o Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, esse livro é de 1996. Então, no primeiro capítulo, ele fala que não há docência sem discência, né, sem a questão da aprendizagem, aqui a discência como conhecimento. E aí ele tem 9 tópicos, que é ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, ensinar exige criticidade, ensinar exige estética e ética, ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. O ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Aí o capítulo 2, Sandrinha, você quer apresentar? Obrigada. Bom,
Então, capítulo 2, né, como eu disse, ensinar não é transferir conhecimento. Aí o Paulo Freire vai trabalhando nos 9 tópicos, né, os conceitos, né, de educação. No 2.1 ele diz, né, que ensinar exige consciência do inacabamento, né, do ser humano, que sempre tem que buscar, estudar, né, tá sempre, né, com essa ideia de incompletude, está sempre trabalhando, né, o ser. O 2.2 exige o reconhecimento de ser condicionado, então não tem como ser autônomo, né, sem reconhecer que é condicionado. O 2.3, ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando, né, porque o educando ele está para aprender, né, e para ele ser autônomo, ele precisa desse apoio do professor, né, então não e esse direito de discordar, né, isso tem que estar presente precisa ter essa clareza, tanto professor e aluno, né, dessa possibilidade da discordância. 2.4 exige o bom senso, né, então, né, se no nosso dia a dia a gente precisa buscar, né, esse equilíbrio aí entre, né, o que a gente se propõe a fazer, né, então não se contrariar, por exemplo, né, não é falar o que o outro deve fazer, eu devo fazer e ser o exemplo, né, então, é esse bom senso. Ensinar, o 2.5, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, porque o Paulo Freire entende, né, que, assim, o mundo precisa, né, eu entendia, né, que precisa dos educadores, mas de educadores, né, fortes e pessoas que lutam pelos seus direitos, e que quando a gente tem consciência disso, a gente não pode, né, deixar de lutar por isso. O 2.6, ensinar exige apreensão da realidade, né, então a gente precisa trabalhar com a realidade concreta, para daí a gente poder pensar, né, nessa perspectiva de mudança. O 2.7, ensinar exige alegria e esperança, que é como a gente vai trabalhar, né, num contexto de precariedade, né, de problemas, de vários problemas, sem pensar que é possível mudar, né? Sem essa perspectiva de transformação, sem acreditar nisso não dá. E também não dá para ser sem alegria, né? A gente precisa gostar do que faz, né? Então, Paulo Freire tinha isso muito presente nele. O 2.8, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, né? Não tem como, né, a gente pensar, falar de transformação sem acreditar nisso, né? E ensinar exige curiosidade, né? Isso, né, enquanto a perspectiva da pesquisa, né? A gente precisa ser professor, pesquisador, e também precisa estimular a curiosidade do educando. Ótimo. Acho que o professor Alan já chegou também, acabou de chegar. Eu vou tirar, acho que não precisa deixar essa apresentação. Alan, você já está aí? Estou aqui, sim. Correto. Pequeno trânsito entre a banca e minha casa, mas já estou aqui. Estou no celular enquanto o computador resolve ligar, mas está tudo certinho já. Obrigada da sua presença. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe o quanto que você é ocupado e o quanto que você é chamado para vários eventos. Então, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu vou deixar, então, agora os estudantes falarem um pouquinho da parte do que eles estudaram. Aí, enquanto isso, o Alan vai se respirando um pouco aí, e aí depois a gente começa aí com perguntas, trocar perguntas. Então, vai lá. Que grupo que começa? O grupo 1 pode começar? Tem representantes do grupo 1 para falar um pouquinho da parte que vocês estudaram? Sandra, você tem aí a relação, quer chamar os meninos, ou vamos, grupo 2, aí depois se
Como é que a gente Estava faz? dando uma olhadinha aqui para ver se eles estão. A Grazi está. Vamos lá, Grazi? Deixa eu ver se a Isadora. Não, Isadora não. Beatriz. Ó, Beatriz está. Vamos... Pode ser, Beatriz? Beatriz Constantino, a Jéssica Rito. Acho que a Isaura e a Isadora não estão, mas a Grazi. Vamos lá, meninas? Não? Estão se escondendo, estão com vergonha aí de falar? Hermê, a gente Não, pode mandar no chat para você ler, que fica mais pode fácil. ser, pode ser. Alguns falaram que iam ter dificuldade de falar e a gente combinou que eles colocariam no chat e a gente vai lendo, né, para ajudar, para ficar mais fácil. Quem puder falar, é melhor falar, tá, gente? A gente gosta de ouvir a vozinha de vocês. Todos ficam convidados a colocar questões, a participar. É um evento aberto para a participação de todos. Está disponível a lista de presença para Ermelinda. Ela vai ser enviada em breve. Aguardem que a gente vai colocar aqui no chat, tá bom? Ah, tá. Beleza. O grupo 2 já vai se preparando, gente, que assim a gente já vai agilizando. Grupo 1, Grazi, não chegou nada aqui no chat. Aí, Beatriz, uma parte que me chamou muita atenção no capítulo 1, que foi a que o nosso grupo apresentou, foi a parte que ele fala que o educador deve ensinar a pensar. Aí entra todo aquele questionamento de pensar certo e etc. Né? Então, tem essa parte aí do pensar certo. E o que seria o pensar certo? Né? Acho que isso é uma questão bem interessante para a gente colocar. O grupo 1 vai colocar mais alguma coisa? Sobre o ler e ler muito, mas não aplicar aquilo que é lido também, da dificuldade. Aí Paulo Freire fala bastante sobre isso, né? Que a gente tem que aproximar cada vez mais aquilo que a gente fala daquilo que a gente faz. Então, essa é uma reflexão bem importante e especialmente importante para a docência, né? Mais algum comentário? As perguntas a gente deixa para depois. Vamos primeiro fazer uma rodada de comentários dos grupos, tá bom? Grupo 2, tem qual a sua observação em relação ao que vocês trabalharam? Boa noite. Boa noite. Então, nós ficamos com o capítulo 1. Boa noite, gente. Que é ensinar exige pesquisa e espelhar, né? Seria, então, ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. A respeito do capítulo 1.2, eu acho interessante ressaltar o que o Paulo Freire diz sobre a importância da pesquisa enquanto a prática docente, né? Que ele fala que o ensino e a pesquisa estão intrínsecos, então um depende do outro para existir de fato, e que eles estão ligados, né? E tem uma relação de dependência. E sem pesquisa não tem ensino, e sem ensino também não tem pesquisa. Então, é um ciclo, né? Que ele até fala que é o ciclo gnosiológico. E a respeito do capítulo 2.2, ensinar exige reconhecimento do ser condicionado, eu achei bem interessante que ele fala um pouco das mazelas da sociedade, né? E, tipo, que nós, quanto professores, a gente não pode
fingir que aquele aluno não tem uma bagagem, uma história, uma historicidade, né? Mas a gente precisa agir dentro disso para criar possibilidade de mudança. Porque a realidade, ele fala que estão condicionados, mas não é uma verdade assim que não pode ser mudada, né? É o reconhecimento do inacabamento, mas tipo, ele fala sobre trazer a consciência, né, dentro desse educando, que ele pode agir dentro dessa realidade e transformar essa realidade dele. Então, eu achei bem interessante o capítulo 2.2. E agora eu vou passar um pouquinho para a Gia, não sei se ela quer falar também. Oi, gente, boa noite. Se vocês ouvirem umas batidas, é porque minha mãe ela está lavando louça bem aqui do meu lado. Desculpa. Eu acredito que a Tamiri já falou quase tudo. Mas eu gosto muito do capítulo 1, principalmente, que foi a parte que a gente... No começo a gente achou bastante difícil para a discussão, porque era um trecho muito pequeno, mas depois, quando a gente sentou e conversou, a gente percebeu que até aquele nosso momento, mesmo com aquele trecho pequeno, a gente estava nos ensinando e também entre nós mesmas a gente estava pesquisando para poder desenvolver o assunto. E no capítulo 2, eu acredito que é exatamente o que a Tamiri falou mesmo, porque a gente tem o poder de mudar. Por mais que o aluno seja condicionado, que a gente tenha essas questões, mas a gente ainda consegue mudar de alguma maneira a vida desse aluno, a vida desse educando. Muito bem, meninas. Gostei de ouvir a voz de vocês, gostei dos comentários. O grupo 3 já colocou aqui alguma coisa, então a gente vai seguir para o grupo 3. O 2 já finalizou? Podemos seguir para o 3? Sim, Hermê. Então, tá bom. Tamiri de Gi, obrigada. Então, o 3 colocou aqui. Discutimos o quão importante é o docente ter respeito pelo saber do educando e que na sala de aula deve ter uma relação de troca de saberes. É isso que faz a diferença. O professor pode abordar a ementa relacionando o saber do aluno, no entanto, deve sempre ter ética. Aí, acho que foi isso. Meninas, tem mais algum comentário em relação à questão à terceira parte? Essa questão da ética no Paulo Freire é muito forte, né? E ela deve ser muito bem incorporada por nós na nossa atuação docente, né? Acho que isso é bastante importante. E a questão de valorizar esse saber do estudante, né? Do nosso aluno. Ninguém é vazio, ninguém é zero, como dizia o Paulo Freire, né? Todos trazem a sua história, então a gente tem que considerar os saberes que os nossos estudantes têm. Grupo 3, tem mais algum comentário? O grupo 4 já pode se preparando e colocar ou abrir o microfone e falar. A Ana Beatriz, ainda do capítulo 2, ele comentou sobre a autonomia, o que consideramos indispensável. O aluno deve conseguir se expressar, questionar e também propor sugestões. Assim, ele se desenvolve por completo. Exatamente, né? O espaço da fala para o estudante. Acho que isso é muito importante, senão a gente nunca vai considerar o saber dele, se a gente não der esse espaço da fala, o espaço da representação. Grupo 3. Não, agora o grupo 3 já está finalizando, é isso? Fernanda, tem que perguntar. Sandra, a Fernanda está perguntando que grupo que ela era. Abre o som, Sandrinha. Enquanto a Sandra olha, eu vou ler o comentário da Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem com você? E hoje vemos muitos gestores que não observam a ética perante o relacionamento com seus professores. Nós damos espaço para nossos alunos, mas vários gestores não nos ouvem. Os gestores são os professores, ex-professores, então a gente precisa ser um professor que ouve, o professor do ouvido, para chegar na gestão como o gestor que ouve também.
Agora acho que é o grupo 4, é isso, Sandra? Quer chamar o grupo, falar com eles? Agora vamos trocar um pouquinho. Fernanda, você acabou não me mandando aqui. Precisamos. Não me mandaram, na verdade. Eu estou. Fernanda não me mandou. Então, pessoal, vamos lá. Quem ficou o do 1.4 e 2.4? Vocês vão falar ou vão colocar? Fernanda, tudo bem, mas de qual grupo vocês são? Você lembra? Grupo 4, se não tem ninguém, a gente passa para o grupo 5. Quem trabalhou com 1.5 e 2.5. Que eu estou com as anotações deles, teria que abrir lá para eu confirmar. Mas pode ser, pode fazer então agora, Fernanda. Que talvez seja isso, talvez só tenha esquecido de colocar para mim que era 2.4. Eu vou só tentar abrir aqui o resuminho que a gente fez, e aí já falo. Tá ótimo, obrigada, Fernanda. O grupo 5, 6, 7 já vão se organizando para vocês falarem em seguida. Pode já ir postando aqui no chat, se vocês não forem falar, mas coloca o número do grupo, que assim a gente agiliza, né? Já fica com tudo pronto. Jane, quer falar? Boa noite, Pro, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. O da Sandra foi o 1.4, 1.4 e o 2.4, né? Isso. Eu tô bem também. Eu tive uma parte que ele fala no texto que a gente não deve somente falar sobre a ética e também colocá-la em prática. Não, peraí. É capítulo 4, desculpa, eu confundi. O grupo 6 já está organizado, o grupo 5 já vai se organizando aí. Aqui, o grupo 5 já colocou. Vamos lá, Jane e Fernandinha. Eu tô só pegando o modelo aqui, tá? Tá. Acharam? Esse livro é bem difícil. Eu achei esse livro bem difícil mesmo. Isso é uma muito difícil de fazer. Tem que ler várias coisas no mesmo capítulo, porque senão a gente não entende. O ensinar e o aprender de um professor o ensinar vem antes de aprender. E o ensinar é diluído na nossa maneira de aprender. Tem uma parte que ele fala que, neste caso, é a força criadora do aprender, de que fazem parte da comparação. A repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfatória, que supera os efeitos negativos do falso. Essa parte eu achei muito difícil de interpretar. Mas ele fala que para a gente ensinar, a gente tem que aprender a ter respeito com os alunos, aprender a respeitar as opiniões, e a gente também tem que aprender a lidar com os preconceitos que acontecem dentro da sala de aula.
Muito bem, a E Fernanda... não adianta. desculpa, Jenny, pode continuar. Pode falar, irmão. A Fernanda levantou a mão, acho que ela achou alguma coisa para falar. Eu achei o slide que a gente mandou para a Sandra, mas era da parte 2.3. Aí, eu achei o livro bem tranquilo de ler, as palavras que ele usa são bem tranquilas. Só é difícil de compreender mesmo. Não teve nenhuma palavra que eu não sabia o significado ou não entendia. Mas no contexto todo da frase, de todo o livro, é bem difícil. Tem que ler bastante concentrada. É verdade. Mais alguma coisa, meninas, do grupo 4, porque o grupo 5 e 6 já estão preparados, e o 7 também. Posso seguir aqui? Sandra, você quer ler o que o grupo 5 colocou aqui? É a Adriele, as meninas já colocaram direitinho. Aí o grupo... Só complementando o que as meninas 6 e estavam o 7 falando, né? O 2.4, acho que é por isso. Acho que veio trocado, e elas eram 2.4, veio 2.3 e ficou faltando para mim. Eu peguei, em vez de pegar pelos slides, eu peguei pelas anotações dos grupos. O 2.4 era o ensinar exige bom senso, né? É onde o Paulo Freire vai falar da distância, né? Que precisa diminuir entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Então, eu acho que a ideia era essa, a gente acabou discutindo de maneira geral na sala, e aí os pontos deles ficaram, né, cada um com o seu tópico. Mas vamos lá, o 2.5, então, para o grupo 5, aqui a Adriele colocou. Boa noite a todos, devido aos ruídos do pessoal aqui em casa, vou mandar as observações do nosso grupo. Tranquilo, Adriele. No 1.5 ela colocou: ensinar exige estética e ética. Freire traz a importância de uma prática educativa correta, que dê testemunho de decência ao falar e agir, além de trazer a boniteza, isto é, a importância do uso de recursos subjetivos na relação professor e aluno, como organização do ambiente e as próprias expressões faciais e corporais que despertam o interesse do aluno. Jane, fecha seu som. Acho que está dando ruído. Obrigada. A importância do uso de recursos subjetivos na relação professor e aluno, como organização do ambiente e as próprias expressões faciais e corporais que despertam o interesse do aluno, e o ajude a passar da inocência para a criticidade, sendo capaz de fazer uma correta leitura de mundo. Esse é o 1.5, né? E no 2.5, eles selecionaram aí: conseguimos entender o quanto o autor fala que o educador deve prezar pelos seus direitos, como salário mais digno, mas que também é necessário ter amorosidade para lidar com o educando e ter humildade de estar aberto à proposta, ouvir outros pontos de vista e saber que cada um tem um conteúdo e ninguém é vazio, né? Não é desconsidera essa ideia aí do aluno como uma tábua rasa. Né? Esse conhecimento de mundo, a experiência já vem com o aluno, né, para a sala de aula desde muito cedo, né, desde pequenos. Deixa eu ver aqui. A Adriele também colocou aqui embaixo. Todos os integrantes do grupo estão com a mesma dificuldade. Acho que tudo bem, Adriele. Eles estão com ruído em casa, não conseguem falar. A gente já leu para eles. Então, tranquilo. Tá, o grupo 2.6 já pode seguir, acho que já pode seguir, né, Adriele? Acho que já colocou o que ela tinha que colocar. Sim, acho que sim. Agora o grupo 6 diz que vai falar. Vocês vão falar, Carla, Camille, Caroline, Júlia? Tá ótimo. Deixa eu fechar aqui. Tá. Boa noite, gente. Eu sou a Carla. E o nosso tópico é o 1.6 e o 2.6 também. Tá? O 1.6 ele fala sobre ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. E o que a gente entendeu desse parágrafo, o que ele quer dizer,
é que o professor, ele tem que, sabe aquele famoso faz que eu digo, mas não faz que eu faço? Que isso é muito errado, que o professor tem que ser fiel ao que ele ensina, ele tem que defender o que ele passa para os alunos, ele não pode ensinar sobre uma coisa que ele não concorda, que ele não é, e dar o exemplo errado em sala de aula. Ele tem que corporificar as palavras que ele ensina para os alunos. E a gente deu um exemplo, assim, para ficar mais fácil de entender, que, por exemplo, um pneumologista que fuma. Então, é um exemplo fácil para entender o que a gente quer dizer, o que a gente entendeu, né, desse parágrafo. Que a gente tem que ser o que a gente ensina, a gente não pode se contradizer nas nossas palavras, para o aluno poder ter confiança na gente. E no 2.6, ele fala sobre ensinar exige a apreensão da realidade. E nesse a gente entendeu que Freire diz que o professor tem que ser transparente com os alunos. Ele tem que tentar conhecer tudo sobre o que ele ensina, para que os alunos possam confiar no trabalho, que ele seja transparente com o que ele diz, para né, as dúvidas e pela seriedade do ensinamento, para que ele consiga ter os recursos para poder explicar certinho o que ele quer passar. Então ele se torna mais seguro do que ele quer falar, o professor, né? O desempenho dele melhora, porque ele tem mais confiança no que ele está fazendo, ele domina o assunto com o que ele trabalha. E é isso aí. Muito bom. Mais alguém do grupo vai falar? Parabéns, Carla. Obrigada, viu? Obrigada, Hermê. Grupo tá tudo 7. certo, perdão, tá tudo certo, pode finalizar. Perdão, obrigada. Então tá bom. Grupo 7, Ana Clara, Isabelle, Beatriz, Júlia, Alan e Jéssica, eles também vão falar. Vamos lá. Isso. Boa noite, gente. Então, eu vou Boa falar noite. do ponto 7. O título é Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Aí, Paulo Freire, ele começa esse ponto falando sobre o novo, assim como os métodos antigos e isso tudo, eles não podem só ser aceitados ou rejeitados só por causa dessa questão cronológica. A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa enxergar com um olhar crítico e ensinar os alunos a fazerem a mesma coisa. Aí ele também vai falar sobre a discriminação e como qualquer tipo de preconceito ofende a diversidade do ser humano, e isso acaba negando radicalmente a democracia. A gente achou muito interessante isso que ele conectou sobre o preconceito com a democracia, que é algo que a gente não pode, como professores e como cidadãos, fazermos qualquer coisa que vá negar a democracia, que vá ofender ela, né? Aí ele também fala sobre o pensar certo e sobre como a gente não faz isso sozinho, apenas com as nossas ideias e impõe isso aos alunos. A gente precisa sempre ter esse diálogo e ele fala que implica necessariamente a comunicabilidade. Ele fala sobre o pensar certo ser sempre dialógico e não polêmico. Então, muitas questões que muitas das vezes a gente tem como polêmica e a gente evita falar sobre, mas ele vem trazendo isso pra gente de que o que a gente considera polêmico não é, na verdade, polêmico, é dialógico. São só questões que permitem e exigem diálogo entre os professores e os alunos. Foi isso que a gente tirou do 1.7. Daí o Alan vai falar do 2.7. Bom, boa noite para todos aí. Sou o xará do nosso representante do Paulo Freire, aí, né, o especialista. E o nosso capítulo é o 2.7, né? Então, ensinar exige alegria e esperança. Então, ele diz nesse capítulo, né, a gente discutiu também, que ele fala sobre a alegria e a esperança de aprender junto, né? Então, enquanto a gente está ensinando, a gente está aprendendo. E quem está aprendendo também tem algo a ensinar, né? Porque todos trazem uma bagagem, todos trazem algo já historicamente, né? Ele fala também que o ser humano é naturalmente, né, esperançoso, né? E por N razões, né, por fatores do cotidiano, a gente acaba se tornando desesperançoso, mas não devemos, né? Porque a gente tem que acreditar em algo que a gente tem que acreditar que sempre pode haver mudança, né? Não o hoje não é dado, né? É conquistado,
a gente consegue mudar ele, né? A gente não pode receber tudo como acabado, né? Ele até fala num dos trechos, né? Viver história como um tempo de possibilidade e não uma determinação, né? O amanhã não é algo dado, pré-dado, né? Mas sim um desafio, um problema, né? Ele cita também que a esperança, né, de que o professor e aluno pode aprender, né? E a gente, quando a gente faz isso, né, a gente produz o conhecimento junto, a gente resiste aos obstáculos, né? E isso motiva a gente a querer o mais, né? Aí ele cita também, né, que a gente não pode dizer que uma situação é isso e acabou, então muitas vezes a gente chega e julga o aluno porque, ele é bagunceiro e pronto, mas ele defende que não é isso que a gente deve fazer, né, a gente deve procurar o porquê que ele é assim, então geralmente ele tem alguma situação na família que deixa ele daquele jeito, então não determinar algo só porque aparenta ser, né, nem sempre o que parece ser né. Então, para finalizar esse capítulo, né, das nossas observações, né, é primordial, né, para o ser docente, o acreditar que é possível mudar, esperança na mudança, que todos podem aprender e ensinar, e a alegria do ensinar é o que vai contribuir para que o professor provoque o discente e estimule ao novo, ao diferente, porque ele tem prazer no que está fazendo e acredita nisso. Então, basicamente é isso, fazendo um fecho, basicamente é isso que ele fala no capítulo, né? Então, quando a gente tem esperança na mudança, a gente dá o nosso melhor e também incentiva o aluno a querer mais, né? A gente provoca ele. Tá bom? Então, basicamente é isso. Muito bem, Alan. É o grupo 7, né? Acho que agora é o 8. Gostei de ouvir vocês, viu, meninos? Obrigado, Hermê. Estão aí, meninas? Ana Beatriz Santos, Beatriz Dota, Raíssa, Maria Eduarda. Boa noite, professora Sandra. Estamos sim. Então, vamos lá. A gente vai falar o capítulo 1.8, né, que diz que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. E nosso grupo a gente pensou mesmo que o Paulo Freire fala sobre o educador, né? Que o educador deve fazer uma interação constante entre a ação dele e a reflexão crítica sobre essa ação. Um exemplo claro é sobre as atividades dele. Se ele vai passar uma atividade de artes, vamos supor, ele não vai ficar só no desenho, ele vai ter que ser crítico com ele mesmo para buscar métodos diferentes, né? Não ficar na mesmice. Eu acho que o Paulo Freire vem destacar para a gente pensar nas nossas ações, que elas não devem ser a mesma, que a gente tem que ser crítico para a gente pensar que a gente deve estar em constante mudança para isso acontecer. Essa é a nossa reflexão do 1.8 e eu vou estar passando para a Beatriz para ela fazer do 2.8. Olá, boa noite. Eu estava esperando os cachorros terminarem de latir aqui, porque senão não ia dar para ouvir. Eu fiquei com a parte 2.8, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Eu anotei umas partezinhas que ele colocou no texto, mas algumas com as minhas palavras. Se nós constatarmos, podemos intervir na realidade, tarefa complexa e geradora de novos saberes do que só nos adaptarmos. Estudamos de forma sem comprometimento, como se de repente nada tivesse a ver com o mundo, algo distante de nós e nós dele. A mudança é difícil, mas possível. Assim podemos programar a ação política pedagógica. Não tendo a importância, o projeto de alfabetização será de criança ou de adultos. Sendo educador, é preciso sempre estar lendo, sempre melhor a leitura do mundo, que os grupos que trabalhamos fazem o contexto imediato. Não devemos desconsiderar seus saberes e experiências tidas. E é isso que eu coloquei.
Tá ótimo, Beatriz. Obrigada. Aí o grupo 9, então, vamos ver que eles... Deixa eu voltar aqui, porque tinha umas coisas para cima. Aqui, acho que era aqui, né? Isso. Que a Bruna colocou, acho que foi a primeira colocação, deixa eu só confirmar isso. Acho que é isso mesmo, depois do grupo, a Bruna colocou aqui. 1.9. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Né? O tópico, então, ele vai abordar a importância de reconhecer e assumir a identidade cultural no ensino. Destaca a necessidade de os alunos se reconhecerem como seres sociais e históricos e a importância de respeitar sua identidade cultural. Paulo Freire critica o treinamento pragmático e o elitismo autoritário na educação, enfatizando gestos simples dos professores que impactam a confiança dos alunos. Deixa eu ver o que mais que elas colocaram aqui, que o pessoal colocou aqui. 2.9, ensinar exige curiosidade. Vamos ver. Aqui, que a Bruna colocou. Paulo Freire enfatiza a importância da curiosidade no ensino. A curiosidade dos alunos deve ser incentivada, mas com limites éticos. Ela é essencial para aprender e ensinar, envolvendo observação, questionamento e reflexão crítica. A postura do professor e dos alunos deve ser curiosa e desafiadora. A disciplina na sala de aula é vista como resultado do equilíbrio entre autoridade e liberdade, respeitando limites. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Elas colocam aqui do 2.9. Acho que é só isso. Acho que é isso, né? Comentários. Eu vi que o grupo 2, 2.9, é isso mesmo, é só isso. Acho que elas colocaram depois de novo, né? Porque ficou várias mensagens no meio. Tá ótimo. Sandra, acho que todos os grupos já falaram, né? Isso. Parabéns para os grupos. Nós fizemos questão absoluta que os estudantes se apresentassem, porque eles estudaram os temas e o debate não seria um debate se não tivesse a participação dos estudantes. Então, seria uma palestra, né? Então, a gente quis promover essa troca. Eu não sei, Alan, você quer fazer alguns comentários? Agora a palavra fica para você, depois a gente abre para questões, pode ser? Claro que sim. Vamos lá. Então, mais uma vez, quero agradecer o convite para estar com vocês nessa noite. Obrigado, Hermê, Sandra e todo mundo que está aqui, né? Enfim, não é que eu sou um especialista em Paulo Freire, eu gosto de estudá-lo, e ele me inspira, né? Então, a grande questão é essa, assim, alguém que a gente lê e inspira para pensar assim, bem, e a gente faz o que com isso hoje, né? Porque não basta a gente saber o que ele disse, mas não sei se vocês viram, tem uma passagenzinha muito legal, onde ele fala assim, né? O que eu estudo serve para quê e serve para quem? Né? E essa é uma das perguntinhas que ele coloca, tá lá no meio do capítulo 2. Então, a ideia é assim, estudar o Paulo Freire serve para quê e serve para quem? Então, eu queria fazer alguns comentários. Na verdade, quando vocês vão falando e destacando os pontos, eu ampliei muito meus pontos aqui que eu gostaria de comentar. Então, eu vou escolher alguns deles, alguns eu vou devolver como pergunta para vocês, para que a gente possa ir conversando a respeito disso. Eu acho que vale a pena pensar o seguinte, esse livro do Paulo Freire, ele é um livro dos anos 90, então é um período assim, já posterior, ele está tentando sintetizar um monte de ideia. O livro não é difícil,
porque o Paulo Freire tenta escrever com uma linguagem que seja acessível. Por outro lado, o livro é difícil, porque ele pressupõe um monte de ideias. Então, significa assim, a gente lê uma vez, a gente entende. A gente lê a segunda vez, a gente entende outras coisas. Se você lê uma terceira, uma quarta, a gente sempre vai enxergar algo novo. Sempre tem algo que a gente pode encontrar no livro dele pela profundidade. Vale a pena lembrar outra coisa, que o Paulo Freire, ele começa trabalhando com educação de adultos, dos movimentos sociais, populares, né? E que, bem, ele vai ser preso e expulso do país rapidamente, né? Então, boa parte da teoria dele é construída no exílio, fora do país. E não foi um período fácil para ele, né? Ele conta a vida inteira que ele sentia muita falta, não do Brasil, ele sentia muita falta do Nordeste, de Recife, da comida, das frutas, do cheiro, da temperatura, essas coisas todas. Então, veja, ele constrói a teoria dele, parte aqui no Brasil, depois é no Chile, nos Estados Unidos, nos países da África, na Europa, em diálogo com muita gente. Essa ideia que ele defende do diálogo não é uma ideia que ele fala assim, faça um diálogo, né? Ele constrói a obra dele com muito diálogo. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir isso, mas ele escreveu Pedagogia do Oprimido, tinha 3 capítulos, e ele manda para alguns amigos lerem o livro. Quando eles devolvem o livro, eles devolvem com um monte de crítica do livro dele. E aí, então, ele reescreve o livro, acrescenta um monte de nota e escreve o capítulo 4, que não tinha no livro. Então, o próprio livro Pedagogia do Oprimido, ele é um livro fruto de um diálogo com os movimentos sociais e diálogo com outras pessoas que ele cita na introdução, né? Vocês devem ter visto que tem um monte de livrinho por aí, que é o Paulo Freire conversando com outras pessoas. E ele optou por escrever vários livros desse jeito, né? Porque para ele o diálogo, de fato, é o que permite a gente construir as ideias, em especial as ideias na educação. Bem, isso como introduçãozinha, eu queria chamar a atenção do que vocês falaram, assim, quais para mim são os pontos mais importantes disso tudo? Eu acho assim, na minha opinião, o primeiro ponto importante é a ideia de nós precisamos olhar a condição humana. Então, o livro tem 3 partes, né? Esse Pedagogia da Autonomia. A primeira parte é a prática do professor. A segunda parte e a terceira é sobre o ensinar, que é a prática do professor. O segundo capítulo, o que o ensinar não é transferir. O terceiro capítulo, o ensinar é uma especificidade humana. Os seres humanos precisam ensinar e aprender. Por quê? Porque a gente não nasce pronto. Já dizia o Caetano Veloso numa das músicas, agora eu tentei lembrar o nome, não lembrei. Talvez a música chama Gente mesmo. E ele dizia, gente não nasce pronto, gente se faz. A gente vai se fazendo gente. E a gente se faz gente de maneira muito diferente, né? Se a gente tivesse nascido em outros lugares do mundo, a gente se vestiria diferente, gostaria de comida diferente, gostaria de música diferente, teria religião diferente, porque o ser humano pode se fazer de muitas maneiras, de muitos modos. Agora, o ensinar ensinar e aprender ao mesmo tempo que é uma coisa bonita, ela é uma coisa necessária, nós precisamos. Então, eu sempre digo, né, que as abelhas não precisam, quando elas nascem, elas já sabem o que elas vão fazer. Os animais, meus exemplos são sempre os mesmos, tá? O gato, eu falo que o gato não tem crise de gaticidade. Ele não acorda de manhã e se pergunta, o que farei da minha existência felina? Não, ele tem os problemas dele, mas dentro da condição dele, né? O cavalo nasce, quanto tempo ele sai andando, gente? Eu não sabia, mas já me ensinaram que o cavalo, às vezes, no mesmo dia, algumas horas já levanta e sai andando. Vocês aqui, quanto tempo levaram para sair andando, né? Eu andei rápido, andei 9 meses. Agora, tem gente que leva 1 ano para sair andando. Então, a gente compara o ser humano, o ensinar e o aprender, ele é a grandeza do ser humano, porque também é a nossa fragilidade, a gente não nasce prontinho. E é isso que ele chama de inacabamento, o ser humano é incompleto. O ser humano tem que aprender a ser gente.
E como ele termina esse livro, de preferência ser gente, mais gente possível, né? Que é o que a gente chama desse processo de humanização. Agora, tem uma outra ideia importante nisso, que apesar da gente nascer com essa fragilidade, que se torna uma potência, porque a gente precisa aprender como é viver como ser humano, a gente se pergunta o que é a humanidade, né? Eu falei que o gato não pergunta a sua gaticidade, mas o ser humano se pergunta sobre a sua própria humanidade. Então, a segunda ideia é que, se por um lado um cachorro não pode ter uma atitude descanina e nem o cavalo pode ter uma atitude desequina, vocês estão vendo que essas palavras nem existem, né? Elas não existem, eu invento todas elas. O ser humano pode ter atitudes desumanas. Isso, o ser humano pode. E o ser humano pode ter, o Paulo Freire fala no capítulo 2, ele fala assim, a gente pode ter as atitudes mais belas, mais solidárias, mais dignificantes, e ao mesmo tempo nós podemos ter as atitudes mais mesquinhas, mais pérfidas, aquelas piores coisas. Nós somos capazes de fazer, os seres humanos são. Agora, como é que isso acontece? Isso acontece na história, né? E aí, então, ele vai dizer que, apesar da gente ser convidado a se tornar mais gente, que é a expressãozinha dele, ser mais, na história a gente percebe que muitas vezes a gente vive como se fosse menos gente. E aí tem muitas maneiras disso, na história disso acontecer. Por exemplo, né? Quantas vezes as mulheres são tratadas como se fossem menos do que os homens? Então, apesar de ter a vocação a ser mais, é tratada como se fosse menos. Quantas vezes os negros, os indígenas, são tratados como se fosse menos do que os brancos, por exemplo? E aí, essa condição é uma condição de negar o que ele possa ser, o que ele é, um ser humano pleno, ser gente. Gente plenamente gente. E quantas vezes a gente, como empregado, a gente experimenta que a gente foi tratado de uma maneira que não devia ser tratado, né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque na história a gente conhece a desumanização, enquanto a nossa vocação é ser mais humano, a humanização. Essas duas coisas não são dois momentos separados, elas acontecem juntos. Porque quando alguém maltrata cada um de nós, cada um de vocês que já passou pela experiência de ser maltratado, de se sentir assim humilhado, pisado pelo outro, na hora em que a gente é maltratado, a gente sabe dentro da gente que a gente não merecia aquilo, que a gente deveria ser tratado com respeito, que a gente deveria ser tratado com um pouco de dignidade. Um pouco de dignidade não existe, né? Com dignidade. Então, essas duas reações que acontecem juntas, para o Paulo Freire, é uma característica dos seres humanos, uma característica. E aí, um dos grupos destacou, né, que ele vai dizer, olha, nós somos seres condicionados. Condicionados nós somos. A gente não pode, por exemplo, ficar sem comer. Não dá. A gente tem um condicionamento biológico, a gente precisa comer. A gente não pode ficar sem aprender. A gente precisa de aprender. Nós temos algumas condições na vida, né? Agora, ele vai separar duas posturas. E essas posturas do texto, gente, ele não está falando assim porque ele ficou em casa pensando, né, sobre o que eu vou falar. Ele está diferenciando algumas propostas de educação que existem por aí. Então, existem propostas de educação que são fatalistas. E existem propostas de educação que são idealistas. E ele está propondo cuidado com as duas posturas. A gente perceber que nós somos condicionados, que a gente tem uma dignidade historicamente que pode ser negada, mas que a gente tem uma vocação a ser mais, esse mecanismo que ele chama de dialética tem que evitar tanto o fatalismo de um lado, como o idealismo do outro. O que é o fatalismo? É achar que as coisas são como são e não tem outro jeito. Eu tinha um grande amigo, professor de história, trabalhava comigo na rede estadual de São Paulo, e ele falava assim, esses alunos não dão nada não, dá nada não vai mais que isso, não tem jeito, é assim mesmo, né? E toda vez que ele falava essas coisas, o que ele estava expressando? Fatalismo. O que parece que as pessoas são determinadas a ser o que elas são. E não é assim.
vocês não são dessa geração, mas as professoras podem lembrar, né, que teve aquela novela, acho que Rainha da Sucata, que ela fez um desfile de escola de samba e ela entrou cantando a música, era uma música que era... Ih, agora fugiu. Mas ela me lembrava uma música que era famosa também pouco antes, que era assim, pau que nasce torto nunca se endireita. E a música era um pouco assim, ela cantava que quem nasceu de um jeito vai sempre ser daquele jeito, quem nasceu de outro jeito é sempre de outro jeito. Esse é o determinismo individual. E tem gente que aplica o determinismo na sociedade, fala, o mundo é assim, não tem jeito, é desse jeito mesmo, a gente é pobre mesmo, o que eu posso fazer, né? E o pessoal está reagindo aqui, eu ainda não consegui ler tudo não, daqui a pouco eu volto para ler as coisas, tá, gente? Como eu digo, meu limite de ser homem me leva a fazer uma coisa só por vez, tá? Já me falaram que é homem que não consegue fazer duas coisas, então, o que eu posso fazer? Então, o determinismo leva a isso, a gente achar que é tudo assim e não tem jeito. A gente é pobre e não tem outro jeito de ser, o mundo está se acabando no aquecimento global e não tem outra coisa para fazer. Isso é fatalismo. Paulo Freire fala que não dá. O mundo, ele é uma produção dos seres humanos sobre a natureza. A natureza a gente não consegue mudar. Em partes a gente consegue, para melhor ou para pior. Agora, o mundo não é. O mundo está sendo. Essa é uma característica. Por outro lado, o condicionamento nos lembra que a gente não pode ser idealista. O que é o idealismo? É a gente achar que qualquer coisa que vem na nossa cabeça é só você pensar diferente que as coisas mudam, né? Então, sabe essas coisas assim? É só você querer, é só você pensar diferente, você muda a sua ideia que você muda a sua vida. E o Paulo Freire vai falar assim, olha, as duas posturas são perigosas, porque a gente sabe que tem muitas coisas que não dependem simplesmente da vontade humana. Não é uma pura vontade, ela também depende de esforço, organização, trabalho, conscientização, mobilização das pessoas. Então não basta a gente pensar que que amanhã vai fazer sol, porque se tiver previsto chuva, vai chover. A gente pode, com a nossa inteligência, imaginar maneiras de enfrentar a chuva, mas só a nossa vontade não muda. Então as duas posturas, o Paulo Freire vai dizer assim, nenhuma delas é muito boa na educação. E, gente, os nossos alunos percebem, tá? Os nossos alunos percebem que se você falar para ele, só você querer que você muda a sua vida, é só você querer, sabe esse negócio? Só você, autoajuda, né? Só você querer que você vai conseguir ficar rico amanhã. Quem trabalha consegue, enfim. Nós temos que olhar para a realidade, para ver que é uma realidade marcada, e é o terceiro ponto, e eu vou encerrando essa primeira fala, né, com isso. O terceiro ponto para o Paulo Freire para ele, a sociedade ela é mais marcada pelo problema da injustiça do que o problema da ignorância. Veja, a gente que é professora, às vezes pensa que o grande problema do povo é que ele é ignorante, que ele não sabe das coisas. E o Paulo Freire vai dizer, a ignorância é um problema. Ela é um problema, as pessoas precisam aprender, como a gente disse, é uma especificidade da vida da pessoa humana. Agora, o que impede as pessoas de serem mais gente, não é ignorância. O que impede as pessoas de serem mais gente, é a injustiça. A injustiça que se abate sobre boa parte das pessoas. E a injustiça que impede com que a gente construa uma sociedade diferente, viva uma vida diferente do que a gente gostaria de viver. Então, esses 3 pontos, na minha opinião, o ser humano ele é incompleto, a gente precisa ensinar, aprender, estudar, se transformar. Segundo, a história, ela é uma experiência, ela é uma vocação a ser gente, mas muitas vezes é uma experiência de desumanização, mas ela não é nem determinada pelo fatalismo e nem determinada pelas puras ideias. Essa é uma segunda coisa importante. Ela é complicadinha, mas ela é importante. E a terceira mais difícil que a ignorância é a nossa vida ser marcada pela injustiça. E aí tem várias perguntas que eu queria fazer para vocês, para a gente poder abrir para o debate,
né? E a partir daquilo que vocês pensam, né? Então ele fala lá, e vocês repetiram aqui, que eu acho que é um dos pontos importantes. Ensinar não é transmitir. A gente bate nisso todas as vezes. Ensinar não é transmitir. Às vezes, transmitir é uma tentação, tá, gente? Porque a gente, como professor, fica sempre pensando que tem que levar algo, aquilo que os alunos ainda não viram. Mas se o ensinar não é transmitir, o ensinar é produzir, é usar a curiosidade, etc., vocês percebem que aqui tem um papel mais importante para o estudo do que para a ação do professor, né? Aqui nós temos uma coisa que qual é o papel do estudo na vida dos professores? Qual é o tempo de estudo? Qual é o tempo de leitura? Qual é o tempo de produzir conhecimento que a professora e o professor professor tem que ter na ensinar. sua prática? Sim, o professor tem que ensinar, o aluno tem que aprender, né, professor Alan? O Henrique, eu vou fazer uma pergunta sobre isso, e aí vamos escutar o que os outros vão dizer, porque a outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: é certíssimo, eu concordo com o Paulo Freire, que nós temos que ter uma troca entre professor e estudante, a gente tem troca. Agora, tem gente que pensa que como o professor e o estudante vão trocar conhecimentos, pensa que o conhecimento dos dois pode ser igual, que o professor não precisa preparar aquilo que ele vai fazer. Então, como é que vocês enxergam isso? É possível que o professor vá para a sala de aula, numa universidade, por exemplo, e a gente vai o professor vai sabendo o mesmo que os alunos? Como é que funciona isso? Como é que vocês enxergam esse conhecer igual, mas desigual, que tem que ter entre professor e estudante, né? Aí a outra coisa que eu queria perguntar, alguém mesmo já começou logo de cara, já chutou essa bola, eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa pensar, né? Qual que é o critério do certo? Então, o Paulo Freire fala que é mais importante do que falar certo é agir certo, né? Essa é uma das coisas. Ele fala que mais importante do que pensar certo é agir certo. Então tem que ter uma coerência entre isso. Aqui eu tenho duas perguntas. Qual que é o critério para julgar o que é certo e o que não é certo? E a outra coisa é possível que o ser humano seja coerente, que ele viva exatamente aquilo que ele prega? Ou será que a incoerência faz parte da vida humana? E se não é possível ser plenamente coerente, então a gente abre mão de ser coerente, a gente fala, mas não faz? Então, acho que aqui a gente tem umas três perguntas importantes e para que a gente possa voltar e fazer outros comentários, né? Eu estou vendo aqui falar assim, devia falar disso, falar daquilo, falar daquele outro, mas a educação não é isso, não é a gente ficar dizendo tudo que a gente considera como mais importante. Uma quarta perguntinha que eu queria escutar vocês também, escutar a Sandra, a Ermelinda e todo mundo que está por aqui, né? Vocês viram que ele fala da importância do resignar-se, do não resignar-se e da rebeldia. Eu acho uma passagem tão bonita quando ele fala da rebeldia, que ele fala que a gente tem que recusar o processo de desumanização e que a educação ela tem que ser um processo que permita que as pessoas vivam de maneira mais humana. Então, recusar, se rebelar contra os processos que obrigam a gente a viver com menos dignidade e uma educação que leve a gente a viver como mais humano. Então, qual que é esse papel da rebeldia? O quão rebelde a gente é? Quão rebelde a nossa educação é e quão resignada ela pode se tornar, né? Enfim, são coisas que eu acho que a gente poderia conversar. Como é que a gente pode organizar isso, Ermelinda? Não sei. As pessoas já estão comentando aqui, né? Eles estão aqui fazendo perguntas. Eu acho que alguém poderia começar comentando, se alguém quiser responder as perguntas do professor Alan, uma ou duas, ou todas. Quem gostaria de falar? Interagir aqui. Enquanto o pessoal vai se animando, Alan, é muito interessante essa sua colocação. Eu acho que o mais difícil de responder é o que é certo, né, como que a gente define o certo, né, o correto. Eu acho que isso é muito difícil da gente pensar
sobre isso, né? Qual que é esse critério para se definir o correto, o certo? Eu acho que é muito difícil. Agora, a Tamires levantou a mão. Vamos lá, Tamires. Eu acredito que o Paulo Freire quer dizer é que a rebeldia justamente de voltar naquilo que ele falou mesmo, de não aceitar os condicionamentos e as injustiças. Eu acho que é se rebelar, assim, e entender que essa não é uma realidade dada, assim, e que ele fala que é inexorável, né? Que não tem possibilidade de mudança. Eu acho que é nessa questão, assim. Eu acho que é isso. Eu também vejo como essa questão da rebeldia no sentido de não aceitar. Acho que a Vanessa levantou a mão primeiro, depois a Fernanda. Sim. Então, baseado nisso que o professor Alan falou, eu até coloquei aqui nos comentários, quando eu tenho 30 anos de sala de aula, tá? Fiz o caminho inverso de muita gente. Entrei no estado com magistério nível médio, e depois que eu fui fazer a faculdade. Então, quando eu vou ensinar uma cantiga, por exemplo, atirei o pau no gato, eu sempre ensino uma outra versão. Não atire o pau no gato, nós devemos proteger os animais, que é bem a questão da autonomia que o Paulo Freire fala. Eu sempre falo para os meus alunos, o original é essa que vocês escutam em casa, entre seus familiares. Mas vejam o preconceito que está embutido nessa cantiga. E aí eu sempre ensino a versão da proteção aos animais. E mais à frente, quando ele fala da contextualização, né, o porquê que a gente está ensinando aquele conteúdo. Então, eu sempre procuro mostrar para as crianças o quanto faz falta a gente saber analisar um conto, saber que existem várias versões de um conto, saber o porquê de um texto jornalístico, como ele foi escrito, qual o contexto que ele foi escrito. Atualmente, depois da... E o que eu ensinando os alunos a analisar, saber identificar uma fake news, sempre buscar outras fontes, né? Então, baseado em tudo isso que o Paulo Freire fala, de autonomia, da gente ensinar e mostrar o porquê que a gente está ensinando. Muito bem, Vanessa, acho que é isso aí. Fernanda, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar sobre a parte que ele fala sobre ser rebeldes, né? E eu tô trabalhando no PIBID, lá na escola, e eu tô numa sala de 5º ano. E eu fico com 2 crianças que ainda não são alfabetizadas. E isso me deixa muito revoltada. Eu me sinto numa situação, assim, de rebelde, porque tá todo mundo ali e parece que, né, que é normal e que é comum. E eu não me sinto comum, e eu acho que é isso, é questionar tudo, sabe? Tudo que tá à nossa volta, o que a gente vive, não só as coisas grandes como o governo, mas tudo que tá à nossa volta mesmo. Gostei da fala da Fernanda, sabe, e da Vanessa também, mas que trazem para essa discussão do Paulo Freire a sua própria realidade, aquilo que elas estão vivendo no trabalho, o que elas estão vivendo no estágio, é muito legal de ouvir isso. Eu vou ler a pergunta 2, que é a Adriele respondendo, e eu concordo com a Adriele também, depois eu passo para a Sandra, tá com a mão levantada, que é, acredito que o certo é aquilo que vai ao encontro da ética. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tem que ter algum parâmetro, a ética é esse parâmetro. Né? Não sei, o Alan pode completar, mas assim, quando eu não tenho aquelas falas assim, a tua liberdade vai até onde não afeta o outro, eu acho que é por aí, né? Essa coisa do certo e do até onde eu consigo ir sem afetar o outro de maneira negativa. Sandra, você quer falar? Eu ia comentar justamente a pergunta, não a pergunta, né, da Adriele, que ela fez uma afirmação, mas assim,
Eu ia falar para ela continuar, né? Acredito que o certo é aquilo que vai ao encontro da ética, mas como assim, Adriele? Como é que a gente vai ao encontro da ética? Porque a gente discutiu isso em aula. E assim, também depois só comentar, antes, né, de eu fechar o microfone, comentar também a da Vanessa, né? Porque para mim, né, aquela coisa de ser contraditório faz parte da gente, até que a gente consiga perceber, ou no diálogo, que a gente pode repensar aquela nossa ação, né? Então, por exemplo, a música do Eu Tirei o Pau no Gato, por exemplo, para mim, ela deveria ser abolida. Eu tenho 2 gatinhas assim e eu não deixo nem a minha filhinha ouvir. Quando se vai começar, eu já tiro, porque eu não quero nem dar ideia de que existe essa possibilidade de atirar o pau no gato. Então, assim, para mim, ela deveria ser abolida, enfim. Mas eu acho que alguns são, né? São reflexões minhas, né? Que a gente vai discutindo aí com outras pessoas, né? Enfim, correndo o risco de ser contraditória, né? Em alguns momentos, a gente vai tentando acertar aí. Mas aí eu acho que eu levantei mais a mão, assim, para falar aí, para a Adriele continuar aí. Como é que vai ao encontro dessa ética? Eu acho que isso seria interessante ouvir. Enquanto a Adri vai pensando, eu vou ler aqui da Ana Clara, que eu estou fazendo meio uma curadoria, Alan, porque tem algumas coisas que é só legal, aí a Ana Clara coloca aqui, acredito que o professor precisa estar sempre preparado, mas, ao mesmo tempo, estar aberto para outras opiniões e outros conhecimentos. Né? Eu não sei se é controverso, se a gente vai entrar nesse assunto, é muito controverso, mas essa questão das cantigas de roda, eu abriria uma discussão numa outra direção. Eu não acho que é a proibição, a mudança da cantiga que vai resolver o problema do respeito aos animais. Acho que a questão aí, ela é muito mais profunda, né? Eu posso cantar essa cantiga e respeitar os animais, que é no caso, né, alguma coisa assim, ou ter respeito pela natureza de uma maneira mais ampla. Eu não sei, eu acho que é uma questão bastante controversa e uma discussão muito rica para se fazer sobre isso, né? Respeitando todas as opiniões, a gente pensar muito sobre isso. Enquanto o povo, comentários, né? Então, essa música do Atirei o Pau no Gato é o exemplo, né? Eu não trabalho com educação infantil, né, gente? Eu só trabalhava com os adolescentes, sou da filosofia. Mas a minha prática é algo assim, bem, atirou o pau no gato. A gente mostra a outra música, que eu não atirou o pau no gato, outra versão. E a gente discute com a meninada, discute assim, por que tem 2 versões? E as crianças são inteligentes para perceber que alguém mudou a versão porque estava incomodado com o pau no gato, né? E a gente pode fazer as perguntas que levam a dizer assim, bem, mas é bom jogar o pau no gato, né? E é possível que alguns vão dizer que é divertido, e se você fosse o gato? Porque a ideia é que a gente pode problematizar as lógicas que organizam. Porque, gente, aquilo que é o pode e não pode é sempre bancário. Sempre assim, não pode cantar essa música, é bancário. Não pode roubar, não pode... Ela é a interdição. E a gente precisa sempre fazer aquela pergunta de por que não pode, né? Qual que é o motivo? Porque isso é o que concede a capacidade que o Paulo Freire fala no capítulo 3, que é a capacidade de decidir por si, mesmo que a gente não saiba qual que é a regra. Evidentemente que atirar o pau no gato, assim, nós estamos falando de uma coisa fora do... Hoje não faz sentido nenhum. Mas veja que a gente também cantava quando era menor, que lá em cima do piano tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu, foi o filho do judeu. Né? E, bem, de repente eu descobri que eu tinha um amigo que era o filho do judeu, né? E a gente nem se percebe, assim. Claro que aí a gente vai... então, a grande questão não pode dizer que foi. A grande questão é a problematização de por que tem esse tipo de música. E por que esse tipo de música não faz mais sentido, mesmo que seja uma simples coisa cultural. Então, eu estou dizendo isso para dizer que no Paulo Freire, a grande coisa da educação é a gente problematizar a partir do critério
provocando as pessoas a pensar o critério que é o certo, que é esse negócio da ética, né? Agora, qual ética? Porque os ladrões também têm ética, né? Então, o critério ético, acho que todo mundo já entendeu, né? O critério ético no Paulo Freire é aquilo que torna as pessoas mais gente, aquilo que humaniza as pessoas. Tudo aquilo que desumaniza o outro, que na relação faz com que o outro seja menos e não uma pessoa igual, isso é antiético, né? O critério é a humanização. E a prática pedagógica, a problematização. O Paulo Freire opõe a educação bancária à educação problematizadora. E o último comentarinho, assim, gente, essa coisa assim da rebeldia, para mim, ela é uma coisa que todo mundo do nosso curso já deve ter sentido essa rebeldia de indignação contra alguma coisa injusta que aconteceu contra si ou contra os outros, porque a gente vem das classes dos trabalhadores que experimentam no dia a dia as formas de injustiça. É muito comum. E o Paulo Freire fala assim, que se a gente não pudesse nem mesmo se rebelar contra a injustiça que a gente experimenta, seria o inferno, né? Seria um horror. Eu não lembro qual é a palavra que ele usa, mas é por isso que ele propõe no item 2.7, ele propõe a ideia da alegria e da esperança. A educação que não leva alegria e a educação que não leva esperança, no fundo, ela acaba sendo conivente com uma sociedade de desespero, de desesperança. E é por isso que ele fala, né, que é uma pedagogia também da esperança. É um outro dos livrinhos dele que está nessa série, né? Bem, vou devolver para vocês, para quem quiser falar. Eu acho que a extensão da minha resposta sobre pensar certo da Adriele. Uma prática de valores que respeite o limite do próximo, sendo sempre pautada no respeito, além de pensar não somente em si, mas no bem coletivo. Concordo plenamente, porque eu acho que aquela coisa assim, não faça para o outro que não quer que faça para você, ela é ótima, mas ela ainda tem um certo limite. Um certo limite. Eu já acho que a sociedade seria boa se funcionasse assim, mas como tem gente que vai fazer para o outro que não quer que faça para si, eu sempre acho que a gente pode fazer para o outro um pouco mais, se é possível, se naquele momento ela precisa, né? E essa é o critério que a Adriele fala aí, não pensar somente em si, mas pensar na gente como um conjunto, um coletivo. Eu agora, acho que eu vou inverter um pouquinho, Alan. Vou ver se alguém tem perguntas para fazer para você. Eu acho que eles tinham, eu lembro de uma pergunta, que se eles não lembrarem eu vou te fazer, mas foi uma pergunta que saiu na nossa discussão, e aí eu quero que vocês tragam perguntas agora para o professor Alan. E, enquanto isso, eu vou comentar... Uma pergunta fácil. O Henrique está numa discussão aqui com a gente do que é universidade e o que é escola. O nosso grupo... Vai lá, Júlia, faça a sua pergunta. Eu entendi o que o Henrique está falando. O que ele está falando assim, acho que é uma problematização, sim, e é o não se conformar, que a universidade é de ensino superior, mas tem matérias que estão no e-book que são que nem o ensino médio. Eu concordo com você. Então, vai lá. Deixa eu ver uma pergunta. Qual é a relação entre o ensino do pensar certo, a rejeição, a discriminação e a comunicação na educação? Como é que é? Eu perdi a parte do meio. A relação entre o ensino do pensar certo, a rejeição, a discriminação e a comunicação na educação. Olha que pergunta chique. Essa ficou complexa, né? Podia dizer assim, olha, para o Paulo Freire, comunicar é a base da educação. Esse é o primeiro processo. Todo o resto ele acontece em torno dessa lógica, né? Em torno dos processos de comunicação, porque a gente comunica não só o comunicar para o Paulo Freire nunca é troca de palavras, mas é troca de explicações sobre o mundo, né? Por isso que ele fala que
a leitura vem junto com a leitura do mundo. Agora, o combater a discriminação, essa coisa, ela está embutida dentro desse ponto da ética. No Paulo Freire, vocês podem ver que a epistemologia, vou usar as palavras que estão no livro, tá? A epistemologia, a ética e a estética, elas estão sempre associadas. Elas caminham juntas. E aí, então, o que a gente quer dizer? As maneiras como a gente entende, aprende e ensina, elas têm que estar sempre permeadas pelas maneiras com as quais a gente faz o que é o certo, e esse fazer o certo ainda tem que vir embutido de uma beleza, de uma certa... E aqui a beleza, gente, não é a beleza padrão Globo, não é isso, né? Então, eu lembro que ele fala assim, que tem uma vez que ele é vaiado pelas diretoras da escola, quando ele é secretário, né? Ele faz uma proposta, as professoras gostam, as diretoras vaiam. E as diretoras viram de costa para ele, vai, bate pé e não deixa ele falar mais. E aí, no outro dia, perguntam para ele, né? Porque aí ele não consegue falar, encerra a reunião, tal, e aquele clima ruim, né? E aí pergunta para ele o que ele achou. Ele fala assim, olha, eu acho que elas têm o direito de se rebelar, se indignar e se colocar. Falou assim, também poderia ser pensado se foi bonito o que elas fizeram, porque eu escutaria o que elas quisessem dizer, e elas não quiseram me escutar. Então ele fala assim, não basta estar certo, também tem que ter uma boniteza. Essa boniteza que ele usa é assim, é a melhor coisa, assim, né? Ela tem uma estética. Então, a sua pergunta é muito difícil. Acho que é difícil explicar como funciona, mas ela tem essa relação entre ética, estética e ensinar e aprender, elas estão sempre juntas. E aí, eu acho que a gente tem que parar a aula, por exemplo, quando a gente tem um problema de discriminação, quando tem uma experiência de discriminação. A gente tem que parar a aula para discutir o que está acontecendo. Eu falo da minha experiência, que é ensino médio e universidade, né? Porque é impossível a gente ensinar o que é certo convivendo com um tipo de discriminação. Não dá. Acho que não é possível. Mesmo que a gente tenha que ir aprendendo Bem, teria outros causos do Paulo Freire para contar, mas vamos ver o que mais está escrevendo. O Henrique é uma máquina, ele escreve... né, Henrique? É bom que participa, tá ótimo. Eu acho que foi bom que você trouxe a questão da estética, a gente discutiu muito isso, né? Até o grupo da Adriele, que eu lembro bem que ela falaram que essa era a parte mais difícil do capítulo, e de fato eu acho que é difícil pensar nessa questão da ética e da estética, mas quando ele traz essa boniteza, né, do ensinar, acho que isso fica bem claro o que ele está querendo dizer. E esse exemplo que você trouxe, Alan, é muito rico, né? Elas têm todo o direito de falar, mas elas podiam ter tido a estética, né, a boniteza de ouvir também, que eu acho que é isso. E isso no nosso cotidiano de ensinar e de aprender é o tempo todo, né? A gente ter a ética e a estética, e aí eu acho que até responde bem a pergunta dela. Tem uma segunda pergunta aqui, por que o pensar certo, eu acho que eu nem sei se é pergunta, por que o pensar certo, de acordo com o texto, envolve a necessidade de comunicação e diálogo na prática educativa? É isso mesmo. Pensar que a educação ela é sempre, no Paulo Freire, a prática é problematizadora, o critério, eu estou resumindo agora, tá? Não foi ele que fez esse resumo, não. O critério é a humanização e é sempre em vista da conquista de relações humanas mais justas. O que é a relação mais justa? É uma sociedade mais justa? É um mundo político justo? É economia justa? Mas além de tudo isso, é relações entre uma pessoa e outra pessoa na qual as duas são reconhecidas como gente, como sujeito, como pessoa. E isso pode parecer bobagem, mas não é numa sociedade que muitas vezes a gente se sente tratado como se a gente fosse uma coisa, como se a gente fosse um número, que a gente pode ser descartado, que a gente pode ser ignorado, que a gente pode ser manipulado, né? E então a justiça ela perpassa qualquer relação entre dois seres humanos e o coletivo. O pessoal está afiado aí nas perguntas. A Vanessa está perguntando o que você acha
eu acho que é uma pergunta, né? O que você acha do professora Cíntia Não? Eu gosto muito. Ela respondeu que ela gosta muito. Eu gosto também, acho que é um livro fundamental. Ele põe alguns temas que são muito interessantes e muita gente critica esse livro sem ter lido ele. Mas eu acho que ele propõe reflexões muito importantes sobre a profissionalização da nossa profissão. Elas são necessárias. Eu emendaria só uma coisa, Alan, que eu acho que que criticam o Paulo Freire sem ler nada, né? Não é só esse. As pessoas criticam, as críticas vêm do desconhecimento da teoria dele, eu acho que vem, né? Ana Beatriz, como a reflexão crítica sobre a prática docente, considerando aspectos como emoções, sensibilidade e intuição, pode promover uma melhoria contínua no processo de ensino e auxiliar na transição da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica? Essa pergunta ela merece a gente fazer um curso, uma aula, né? Mas o que eu gostaria de dizer assim, a primeira coisa é a curiosidade, ela nem sempre é levada a sério na educação, tá? Por que ela não é levada a sério? Porque a gente trabalha sempre com um aluno que repete coisas, com um aluno que... Gente, assim, vamos falar, né? A gente é tão condicionado nessa lógica do fala e repete, que mesmo se a gente é um professor progressista, eu estou usando as expressões do Freire, né? Se a gente fala alguma coisa e o aluno repete aquela coisa que a gente falou, a gente gosta de ouvir que o aluno repetiu o que a gente falou, né? Se a gente pede uma prova dissertativa, porque a gente não quer que repita, sabe? Ter o teste. A gente quer evitar o teste. Se o aluno repete uma frase que a gente disse na aula, a gente fica feliz, porque a gente é muito nessa lógica. E aí não tem curiosidade, porque tem repetição, e onde é repetição, não é... As duas coisas não caminham muito juntos. Mas ainda assim, da curiosidade para passar da ingênua para uma curiosidade crítica, prestem atenção que esse não é um convite só para os alunos, esse é um convite para nós, professoras e professores. É o principal, é para a gente. Ou seja, não consigo responder essa, é isso. Não, entendi, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é valorizar a curiosidade em primeiro lugar, para começar, né? E assim, é tão engraçado porque a minha prática, eu estou também aqui aprendendo e pensando, né? É toda na educação infantil. E se a gente pegar a criança pequenininha, a criança tem muita curiosidade, ela faz muitas perguntas, né? Tem até que a gente brinca que fala a fase dos porquês. E isso até se fala muito sobre isso, né? A gente vai perdendo essa curiosidade ao longo da nossa vida escolar. Então, eu acho que o papel seria estimular essa curiosidade para que ela continue como é quando criança. Não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de dizer eu acho, eu não sei. Acho que é isso vai por aí. Então, e a curiosidade, ela tem outra coisa que é fantástica, vocês podem falar com mais propriedade do que eu, que ele está associado à imaginação, o desafio, que são todas características que transformam a reflexão humana numa reflexão mais complexa, né? Eu costumo falar que as crianças pequenas são filósofas, e depois a gente mata a curiosidade filosófica delas, e aí tem que dar aula de filosofia para redespertar tudo isso, né? Mas a curiosidade, ela deveria ser um dos pilares do que permite a gente pensar. Aí vocês lembram da passagem onde o Paulo Freire fala assim, né? Se repetir Ivo viu a uva, todo mundo aplaude, né? Se souber escrever Ivo viu a uva. Se você perguntar quem plantou a uva, quem vai comer a uva, quanto ganha quem plantou e quanto ganha quem pagou, que é a curiosidade, né? A curiosidade típica de quem está trabalhando. Aí as perguntas não são bem-vindas, né? Meu Deus, tem tanta pergunta que nós vamos ter que fazer um dia só de responder perguntas. Eu não sei se eu seguir assim, eu não sei como é que eu faço, porque tem muita pergunta. Deixa eu ver, da Dri já fui. Beatriz Borges, deixa eu ver, da Beatriz. Eu tenho uma dúvida sobre o Paulo Freire. Ele, em suas obras, sempre defendeu o ensino democrático, mas ele não utiliza uma linguagem democrática, ainda mais se considerarmos o contexto histórico
em que grande parte da população não possuía estudo suficiente para entender. Então, para qual público exatamente a obra do Paulo Freire era voltada? E por que uma linguagem não tão democrática? Olha, eu concordo e discordo, então acho que tem as duas coisas aí. Acho que a linguagem dele é típica de alguém dos anos 50, 60. É a linguagem típica. E boa parte da obra dele é construída com os camponeses. Ele usa causas dos camponeses, ele conta histórias que aconteceram, e ele conta os exemplos de quem falou. Agora, parte da obra dele é acadêmica, ele é um filósofo, né? Vocês sabem que ele dava aula na Unicamp de filosofia da educação. Então, vocês vão ver que boa parte do exercício dele é o exercício de traduzir as ideias dos filósofos. Então, de certo modo, isso é complicado? Ele propõe um pensamento complexo. Agora, é bem mais simples ler o que o Paulo Freire escreve do que ler o que o Heidegger escreveu quando ele está dialogando com ele. Ele cita o Sartre. Vamos ler o Sartre para ver como é que é. Então, tem uma coisa assim. Agora, o que eu vou concordar com esse comentário? Ele mesmo foi aprendendo coisas, porque ele era aberto. Não sei se vocês conhecem o caso da Bell Hooks. A Bell Hooks é uma das maiores intelectuais pedagogas negras norte-americanas, né? E ela conta assim, que ela leu os livros dele e falou assim, esse cara pensa interessante, mas será que ele é isso? Será que ele é coerente com o que ele faz? E aí o Paulo Freire é convidado para ir dar uma palestra na universidade em que ela trabalha. Como ela tinha fama, de onde ela ia, ela criava polêmica, a universidade tentou esconder dela que ia ter a palestra do Paulo Freire, para ela não ir lá, porque ela já tinha dito que ela achava que ele era um fanfarrão. E, bem, aí o que aconteceu? Ela descobriu que tinha palestra, ela entrou na palestra, sentou na primeira fileira, e na hora que ele terminou de falar, ela já levantou a mão e falou assim, olha, você fala aí de reconhecer o outro, mas o senhor é um machista, porque o senhor só fala do homem, o homem isso, o homem aquilo, e as mulheres? O senhor não fala das mulheres, não? O senhor não reconhece que as mulheres têm que estar no discurso? O Paulo Freire escutou o que ela estava dizendo, ele falou assim, olha, eu fico impactado com a sua pergunta. Eu sempre usei o homem, porque faz parte da tradição filosófica, que fala o homem como humanidade, mas o que você me diz faz sentido. Faz sentido. Então, a partir de agora, eu tenho que pensar melhor na hora de escrever sobre a humanidade e usar o homem. E ela quem conta o caso não é ela, não é ele, quem conta o caso é a Bell Hooks. E ela fala que a partir dos próximos textos, todos os textos que saíram era o homem e a mulher e etc. E de fato é da tradição filosófica. E de fato eu concordo com a Bell Hooks, que a gente precisa ter linguagens que expressem os problemas da nossa época. O que eu quero dizer com isso? Ele foi capaz de tomar uma crítica super dura, escutar a crítica, refletir e nem reclamar, dizer assim, não, você está certa. E não só isso, a partir daquilo, refletir e mudar a postura que ele tem. Então, eu acho assim que ele tem os seus limites. Nós estamos falando de alguém que tem a revelação da perfeição da humanidade. Tem uma série de limites, mas que é uma pessoa totalmente aberta e comprometida com aquilo que ele faz. Então, eu concordo em parte, discordo em parte. Acho que a Tamires tinha levantado a mão. Vou dar prioridade para quem quer falar. Eu acho também que, contrapondo o que a Bia falou, eu acho que para a época a linguagem dele não era tão difícil, mas o que é complexo no livro dele é a densidade mesmo da questão pedagógica mesmo. Ele traz muito conceito. Então, tanto é que, como o Alan falou, você lê uma vez, você entende uma coisa, você lê mais uma vez, você entende mais coisas. Então, quanto mais você lê, e cada subcapítulo, se você vê, é curto. Mas é cheio de conceito, é muita coisa. Então, eu acho que se confunde um pouco pela densidade do livro. E não a complexidade da linguagem em si. Uhum. De acordo. Agora só uma coisinha, né? Alguns livros, então, eu falei, né? Alguns livros são para a universidade. Aí tem uma linguagem de universidade. Alguns livros são para professores. Aí é linguagem para professor, né? Como esse é um livro para professores. Agora, tem as coisas que ele escreve, que é o movimento de educação popular. Vale a pena dar uma olhadinha nesse movimento que ele criou
não é só ele, um monte de gente junto com ele, né? E os materiais que eles produziam para entender a lógica com a qual ele discutia com a população. Que legal. Eu vou selecionar algumas perguntas, tá, pessoal? Porque são 20 para as 9. Então, assim, a Adriele faz uma pergunta aqui. Em uma parte do texto, no caso a nossa, o autor afirma diversas vezes que devemos reivindicar nossos direitos e a luta pela justiça de salários mais dignos. E logo em seguida, ele também relata que para ensinar é necessário ter a amorosidade aos educandos e ao papel que exerçam. Você acredita que essa falta de amorosidade se destina ao longo do tempo devido ao salário inadequado e à falta de reconhecimento da profissão? Eu acho que o rebaixamento do salário, a precarização das condições, elas vão minando a nossa capacidade de fazer o que a gente tem que fazer. As condições de trabalho, não é só o salário, tá? O salário, ele é uma coisa importante porque a gente sabe que tem parte dos professores e das professoras, em especial das professoras que estão na educação infantil em um monte de escola, que mal consegue sobreviver com o salário que ganha, gente. Então, nessa condição, é de negação da dignidade, né? Isso atrapalha. Mais do que isso, as condições de trabalho que impedem com que a gente faça o que precisa ser feito, o que poderia ser feito. Agora, eu acho que tem muito a ver com aquilo que ele fala, nós somos seres contraditórios, né? Vou voltar naquele tema. Somos seres contraditórios, a gente tem que ter direitos, e o primeiro direito que ele propõe é o direito de amar. Acho tão bonito essas passagens, as pessoas falando mal dele, mas é o direito de amar, só que a gente, apesar de ter o direito de amar e a vontade de amar, a gente tem o medo da liberdade e a gente é condicionado pelo apego ao ódio e à morte, que é o que eles chamam de necrofilia. Eu nem lembro se ele fala disso neste livro. Mas vocês entendem? Assim, a gente tem o direito de amar, a gente tem a vontade de amar, mas a gente tem medo de ser livre. Vocês podem pensar um pouco da própria experiência pessoal de vocês. Quantas vezes a gente tem medo de exercer algo que se aproxima do direito de amar? Claro que ele está falando da sociedade, né? E por que a gente tem esse medo? Por um processo sociocultural no qual a gente é constituído no apego do ódio e da morte. Então, para ele, a gente tem essa dualidade, né? Quando a gente fala assim, hoje a sociedade é marcada pelo ódio, eu acho que a gente está num momento em que as pessoas preferem resolver o seu medo de liberdade, que daria o direito a amar, com apego ao ódio e à morte, à violência, etc. Uhum. Sandrinha, você quer completar algumas perguntas? Quer escolher? Quer que eu... Na verdade, assim, eu queria voltar só naquela coisa da música do gato, só para me justificar lá, porque assim, isso a gente falou em aula, né? E uma das discussões das musiquinhas era para pensar assim a seleção de coisas, né, para trabalhar. E aí uma aluna até ela está bastante ativa aqui no chat, né? Tem bastante interação na aula, ela me falou, mas tem criança, dependendo da idade da criança, ela entende tudo ao pé da letra, né? Então, assim, realmente, né, a discussão para a problematização, realmente, eu fiquei pensando nisso, né? De alguma forma, né, a criança vai ter contato, vai ouvir em outro lugar, mas dependendo da idade da criança, ela entende ao pé da letra, né? Então, assim, ela é aquilo que talvez, né, seja aí uma escolha nossa, né, essa apresentação. E aí eu tô vendo também, o Henrique fez algumas perguntas, eu tô meio perdida no chat, porque é bastante coisa, eu tenho que prestar atenção e ver o chat, e o Henrique tá falando aí da coisa que ele aprendeu com o professor Lucas, a história da borboleta. Eu imagino que o professor Lucas tenha falado para ele essa questão da borboleta no sentido da transformação mesmo, né, Henrique? Imagino que seja esse processo de transformação, a gente vai se transformando a partir da educação, e cada um tem o seu tempo, sim, com certeza, é o processo de inacabamento, né, e não é porque eu sou professora, que eu estou na condição de professora da pedagogia, que eu estou pronta e sei
de tudo, né? Então, também estou nesse processo de aprendizagem e hoje já não sou mais a mesma pessoa de ontem, né? A partir dessa discussão mais ampla, né? Então, eu acho que é isso, Henrique. Ô, Sandra, e tem uma coisa importante, eu estava pensando nisso esses dias, assim, né, que às vezes a gente fala assim, mas a gente termina a pedagogia, a gente não está pronto ainda para ir para a sala de aula, tal. Veja que curioso, para o Paulo Freire não existe pronto, porque nós somos sempre incompletos, sempre em processo, sempre em aprendizagem, né? Então, ninguém de nós é pronto. Se a gente pensar que a gente pode deixar uma criança pronta para o ensino fundamental, é porque a gente acha que dá para pôr um ponto final em algum processo da humanização, né? Então, na ideia do Paulo Freire, a gente está sempre neste processo, e acho muito importante. Ô, Sandra, da música, claro, o que a gente pode escolher, a gente escolhe. Se a gente pode evitar algumas coisas, a gente evita, né? Agora, no caso as crianças trazem cada coisa para a gente, aí é a problematização, não tem jeito, né? Que vai chegar uma hora que ela vai ouvir em algum lugar e vai vir trazer essa discussão para você, Sandra. Então, enquanto você evita, depois um dia você discute. Não, é a questão da ética, né? Que não tem o pacotinho pronto, é tudo ali, a reflexão que precisa surgir a partir essa problematização mesmo, né? Não é não existe né? A ética não está ali carimbada, cabe a nossa reflexão, é sempre um processo que é contínuo mesmo, né? E é muito diferente. E é muito diferente, Sandra, acho que a discussão em casa com os filhos e com os estudantes, com os nossos alunos. Aí é uma outra... acho que você dentro de casa está fazendo o papel da mãe mesmo, da educadora mãe, né? Então, acho que é isso mesmo. Acho que são coisas diferentes, pelo menos eu vejo assim. Eu vou trazer uma pergunta do Alan. Estou tentando pegar uma de cada um, tá? Que paralelo podemos traçar à atual conjuntura política do país e à experiência dominadora a qual o autor se refere? Olha, eu acho que tem... não precisa ser nenhum paralelo. Eu entendo a pergunta, acho que a pergunta está muito bem formulada, na verdade, né? Mas o que eu diria, assim, que o Paulo Freire, eu digo que ele não dá receita, ele tem um método e a gente aplica esse método, né? Tem muitas coisas que são parecidas, que a gente pode dizer assim, né? Porque nesse livro que vocês leram, que é o Pedagogia da Autonomia, ele já está discutindo com a lógica neoliberal, que é a lógica da nossa época. Ele foi muito rápido em perceber que o mundo estava mudando, porque primeiro discutia com o autoritarismo das ditaduras militares, as ideologias de segurança nacional, isso aos anos 50, 60, 70, né? Já nos anos 90, quando começa a divulgação do neoliberalismo, a implementação das políticas neoliberais, Paulo Freire já escreve nesse livro, se vocês olharem, tem várias passagens onde ele fala sobre o neoliberalismo. Olha, o que eu poderia dizer de mais paralelo? Uma sociedade onde transforma as pessoas como se fossem coisas, trata as pessoas como se fossem coisas, e trata as coisas como se fossem gente. Ele fala isso nos anos 60 e ele vai dizer que o neoliberalismo vai radicalizar isso. A outra coisa é uma sociedade onde a injustiça é vista como se fosse a coisa normal, é o natural, o sempre foi assim e não tem o que fazer. Isso era uma característica daquela época dos anos 60 e da época de hoje. Mas vale dizer mais uma, vou ficar só nessas para a gente não ir longe aqui, né? Nos anos 60, ninguém acreditava que era possível superar aquela situação. E hoje, muita gente também não acredita que é possível fazer alguma coisa. O que aconteceu nos anos 60? Quem era o mais ferrado da época precisou se mexer. E hoje, com a catástrofe climática que nós estamos vivendo, social climática, de pobreza e crise ambiental, se a gente não se mexer, aí vai ficar bem pior. Então, eu acho que tem vários paralelos. Obrigado pela pergunta boa. Eu vou encerrar com duas perguntas, tá, Alan? Eu acho que aí a gente já encerra. A Giovana está perguntando sobre a Giovana Marcelino, qual a relação, eu perdi a pergunta, mas eu lembro mais ou menos aí depois dela, sobre a questão de o professor ensina e pesquisa sem pesquisa não há ensino, e sem ensino não há...
Bom, você entendeu. Ela está perguntando sobre a questão do professor pesquisador. E o Jonathan, ele coloca uma pergunta, trazendo a do Jonathan, porque ele não é da turma, ele não estava com a gente no estudo, então acho importante a gente valorizar a pergunta dele. Quando Paulo Freire traz a decência e pureza, será que ele fala do conhecimento ou fala da forma que o docente tem que apresentar os conhecimentos aos educandos? Acho que dá para Boa pergunta. Vamos ver o que eu consigo responder. As duas são boas, né? A primeira é assim, gente, é o que eu falo para os alunos, tem gente que acha que a gente provoca só para ver se eles estudam na aula da gente, né? Mas eu falo assim, a profissão do artista é fazer arte. Um artista que não faz arte, ele não é artista, né? Ele pode se dar o nome de artista, mas ele não é. A profissão, sei lá, do contador é fazer contabilidade. E a nossa profissão? Tem gente que acha que é ensinar, mas nós somos profissionais do conhecimento, a gente produz conhecimento. Então, não tem professor sem estudo, porque sem estudar a gente não ensina. E essa relação, ela é uma relação muito intrínseca, né? Eu acho, no mundo ideal, os professores tinham que ter metade do seu tempo para estudar, para preparar. Era assim com Paulo Freire, viu? Você trabalhava 45 horas na educação dos adultos, 45 horas estudando para preparar aquelas atividades, porque nós somos profissionais do conhecimento, do saber, e isso faz parte da nossa Constituição. Então, mesmo que o professor não faça uma pesquisa acadêmica, que ele não tenha condição, essa coisa toda, né, não é desse nível que nós estamos falando, porque, por vezes, essa pesquisa acadêmica, ela é diferente, mas a pesquisa estudo, a pesquisa do conhecimento, do se apropriar do livro, do conhecer a sua realidade, essa, para mim, ela é constitutiva do ser professor. E é por isso que eu sempre falo, né? A gente não chega na universidade com esta vocação para o estudo, mas a gente tem que sair dela, pelo menos com uma vontade de saber mais e se apropriar das coisas, porque é esse saber que nos permite nos colocar a serviço dos nossos estudantes. A gente não pode chegar na sala de aula sabendo menos ou igual aos nossos estudantes. A gente não pode, senão não precisa da gente. Senão não precisaria. Qual que era a outra pergunta mesmo, a última? Espera aí que eu vou achar do Jonathan. Jonathan, você consegue falar? Vou voltar aqui. Consigo sim, professora. Vai lá. A minha pergunta, professor, é que no item 1.5, o Paulo Freire ele traz uma reflexão sobre a deficiência e a pureza, e eu queria saber se ele está falando sobre o conhecimento ou ele fala da forma que o docente tem de apresentar o conhecimento aos educandos. Isso, lembrei. Jonathan, isso é muito bom. É curioso, porque o Paulo Freire usa a palavra pureza, ora para atacar, ora para defender. Então, qual é a pureza que ele ataca? Ele ataca se a gente for separar. Nós somos os puros, os outros são impuros. A gente não se mistura com aqueles, porque aqueles são a gentalha. A gente não vai com não sei quem, porque não sei quem pensa diferente. Até esse negócio assim, o fulano é fascista, eu não falo com ele. Paulo Freire não tem isso não, gente. Paulo Freire é a gente se relaciona com gente. Agora, ele defende a pureza. Qual que é a pureza? A pureza das intenções, a pureza da ética, de você fazer autocrítica. Para o Paulo Freire, a pureza não tem a ver com você não errar. Tem a ver com o ser humano erra, mas tem a ver com a capacidade de fazer autocrítica. Então, Jonathan, passa pelo ser decente e puro, um conhecimento honesto, as duas coisas, mas mais do que isso, é o que a gente espera da humanidade. É que modelo de ser humano a gente espera. Este é um tema fundamental no Paulo Freire. Assim, quais são os modelos que a gente apresenta para os nossos estudantes? É o modelo da vantagem em tudo, do passar a perna no outro, enfim, das vantagens, benefícios e etc., ou é o modelo da humanidade que se faz na medida em que o outro é? Então, eu sou na medida em que eu me dou bem em cima dos outros, ou eu sou na medida em que o outro é também? Né? Então, eu estou simplificando um pouco, mas para o Paulo Freire, a decência, a pureza, esse conjunto de valores,
não só no conteúdo, não só na metodologia, mas é constitutiva de um certo modelo de ser humano. E o ser humano pode ser assim, o ser humano pode ser bom, ao mesmo tempo que o ser humano pode ser a coisa mais miserável que existe, pode também. Acho que a gente tem que encerrar. Eu queria dizer aqui, só fazer alguns comentários. A Vanessa está perguntando, Alan, quais disciplinas que você atua para ela poder ser sua aluna. Olha que legal. Aí tem que perguntar para a minha chefe, que é a professora Ermelinda. Viu, Vanessa? Ele trabalha, como ele já falou, com as disciplinas de filosofia da educação, direitos humanos. Você pode fazer direitos humanos, que agora o professor Alan está à frente desse componente. E, Raíssa, você quer perguntar alguma coisa, linda? Ou levantou sem querer? E a Vanessa também disse que gostou muito desse evento, para a gente fazer uma próxima vez, enviando as perguntas antes, né? Eu acho que também pode ser uma sugestão, a gente faz um formulário com as perguntas. Mas eu gostei... não tem problema, Raíssa. Eu gostei demais. Ele vai procurar na optativa. Ela vai te procurar na optativa. Pode procurar depois na pós-graduação também. A gente aceita alunos ouvintes, né? Enfim. Isso aí, ó. Tem muito lugar para feliz, obrigado. Adorei a palestra, viu? Que bom. Obrigado, e eu também gostei bastante, eu gostei muito, quero agradecer aos nossos estudantes que estiveram presentes, que estão aqui até agora. Eu gostei especialmente porque foi muito trocado, foi dialogado. Afinal, ninguém aprende no seu... cada um aprende no seu tempo, né, Prof. Ermelinda? Cada um tem um tempo integral para aprender. Então, com certeza, porque a gente poderia promover só uma palestra, o professor Alan viria de bom grado, como ele sempre, né, aceita os nossos convites, mas eu acho que essa troca, essa participação de vocês, ela é muito rica. Infelizmente, a gente tem que encerrar, né, teriam mais perguntas, eu sei que aqui tinham mais perguntas, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Vai ter mais palestras, né? Vai sim. E eu gostei muito, assim, que todo mundo pôde participar, quem quis falar, escreveu, quem quis. Então, eu quero agradecer também a minha parceira de trabalho, a Sandrinha, que nós trabalhamos juntos com os Obrigado, professora Sandra, viu? Deus abençoe. E também a participação do professor Alan, que enriqueceu esse debate, que trouxe um outro nível de conversa para a gente. Se alguém quiser falar alguma coisa de agradecimento antes, ou eu já passo a palavra para o Alan encerrar. Obrigado, professor Alan, pela palestra, adorei muito, viu? Afinal, ninguém aprende, cada um aprende no seu tempo, cada um tem um tempo certo para aprender. Eu demorei para me adaptar no ensino universitário, afinal, nunca me deparei que eu estaria em uma universidade. Que bom que você está aqui com a gente, Henrique. Obrigado, agradeço. Amém. Obrigado, professora Sandra. E eu que agradeço, Henrique. Aliás, né, a presença do professor Alan, a de todos os alunos. A gente ficou muito feliz com toda a discussão aqui, toda a participação, né? O pessoal estava meio tímido no começo, mas daqui a pouco começou a disparar pergunta aí, comentários, foi muito produtivo. Afinal, o intuito é escrever e conversar sobre a palestra. Eu gostei muito do modelo, achei que vocês acertaram de fazer assim, de todo mundo ler, discutir e participar. E eu queria dizer o seguinte, gente, Paulo Freire não é um autor para a gente ler porque ele era um velhinho sábio, de barba branca, porque a gente cita e todo mundo fala, Paulo Freire, porque às vezes a gente até é xingado quando fala, né? A gente tem que ler o Paulo Freire porque a gente tem muitos desafios daquela época, como o Jonathan perguntou, né, que continuam ainda hoje. Eles são postos para a gente tem que dar resposta. Eu tenho tentado escrever alguns artigos olhando assim, como é que o Paulo Freire nos ajudaria a pensar a encruzilhada civilizatória que a gente tem hoje, onde existem milhares de pessoas vivendo na indigência e ainda uma ameaça ambiental sobre o planeta. Então, é uma atualização. E, com certeza, cada uma e cada um de vocês vai encontrar outras maneiras de olhar para isso e repensar a própria prática
não para uma teoria bonita, mas para transformar a vida das pessoas, né? Para que as pessoas possam viver na sua dignidade como seres humanos. Muito obrigado, Ermelinda, Sandra e todo mundo. Muito obrigada a todos, mas especialmente obrigada para você, Alan. Foi bem legal mesmo, eu gostei. Lolo, se você quiser parar de gravar, já encerramos aqui.